Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, eu, Padre Cristóvão e o Padre Miguel, iremos falar um pouco sobre o velho calendarismo na Igreja Ortodoxa. O que são igrejas ortodoxas velho calendaristas? É algum tipo de igreja fora da Igreja Ortodoxa? É uma igreja que foi fundada depois? É algum tipo de sedivacantismo dentro da ortodoxia? Pois bem, hoje nós vamos responder essas dúvidas, também falando um pouco sobre a história da nossa jurisdição e sobre nossa igreja aqui no Brasil. Pois bem, sabemos que no primeiro concílio ecumênico em Nicéia, os santos padres definiram o calendário da igreja. O calendário da igreja, não somente as datas da Santa Páscoa, mas os santos padres definiram que o calendário utilizado pela igreja era o calendário juliano. E, por isso, o calendário juliano é conhecido dentro da igreja ortodoxa como o calendário patrístico, o calendário dos santos padres, como foi definido no Concílio de Nicéia. E ao longo de toda a igreja celebra conforme os santos padres, celebrando o tempo de acordo com a patrística. É importante dizer, os ortodoxos, chamados velho-calendaristas, não estão defendendo a continuidade da tradição patrística por uma questão de dogmatização do calendário juliano, mas por uma questão de fidelidade à tradição da Igreja e resistência às inovações, ao modernismo e ao ecumenismo. Para entender melhor sobre isso, além das nossas vozes falando aqui neste vídeo, nós teremos também algumas imagens que vocês já podem estar verificando aí, com textos e detalhes mais precisos. É melhor desta forma porque, se fôssemos falar aqui de maneira detalhada demais, este vídeo teria muitas horas. Mas para ser um podcast um pouco mais curto, para que muitas pessoas possam assistir, para que seja mais confortável, além de nossas explicações aqui em áudio, vocês também poderão ver os textos aí disponíveis nos slides que eu preparei aqui, onde vocês poderão ter as informações de maneira mais detalhada, para que possam estudar melhor, tirar print, guardar e estudar e rever, ver e rever quantas vezes quiserem, para compreender muito bem este assunto. Primeiramente, a Igreja Ortodoxa, o velho calendarismo ortodoxo, este movimento dentro da Igreja Ortodoxa, ele não é nenhum tipo de sedivacantismo ortodoxo. Pois bem, entendendo um pouco o que é o sedivacantismo na Igreja Romana, peço desculpa aos sedivacantistas caso vejam esse vídeo e eu fale alguma bobagem. Vou tentar falar de maneira aqui rápida e breve, então de maneira superficial. O sedivacantista do papado, ele crê na eclesiologia do papado, ele crê na supremacia papal, mas ele reconhece que a partir de determinado tempo, especialmente por ali pelo período do Concílio Vaticano II, os papas atuais são papas ilegítimos e por isso a sé está vacante. Então, o sedivacantista católico romano, ele é um católico romano que crê na eclesiologia e nos dogmas da Igreja Romana. Porém, ele reconhece no estado atual da Igreja Romana um estado de vacância dentro do papado, que os papas atuais são ilegítimos e eles se baseiam nisso a partir de papas históricos, de papas anteriores. Então, quem quer conhecer o sedivacantismo, na internet aí, no YouTube, pode conhecer melhor. O vídeo não é sobre isso, mas apenas falando um pouco disso brevemente, porque algumas pessoas perguntam: vocês velho calendaristas, então são sedivacantistas ortodoxos? Não, porque a eclesiologia ortodoxa não é a eclesiologia da Igreja Romana.
Enquanto a eclesiologia romana é baseada na supremacia do Papa, né, no papado, a eclesiologia cristã ortodoxa é sinodal, é conciliar. Né? Não existe nenhuma sé vacante, né, dentro da igreja ortodoxa. Cada igreja local possui o seu sínodo local, possui os seus primases, que pode ser um patriarca, um arcebispo, um metropolita. Né? Cada igreja ortodoxa, cada jurisdição ortodoxa possui o seu primaz, possui aquele bispo que preside o sínodo, né? Mas que está ao contrário do papado, onde o papa tem supremacia sobre toda a igreja. Né? Na igreja ortodoxa, o primaz, aquele que preside o sínodo, ele está submetido à fé do sínodo. Né? Ele é um servo, um representante do sínodo. Aquele que preside o concílio, porém não tem autoridade por cima do concílio e ele mesmo está submetido ao concílio da igreja. Então, cada igreja ortodoxa local possui os seus primazes. Não existe sé vacante dentro da ortodoxia. Inclusive, as igrejas ortodoxas velho-calendaristas, cada uma delas possui o seu primaz. No nosso caso, o nosso primaz é Sua Beatitude Querubim Metropolita de Avlona. Pois bem, seguindo, então, esta é a primeira pergunta. Não somos sede-vacantistas, até porque a eclesiologia da Igreja Ortodoxa é diferente da eclesiologia da Igreja Romana. Então, é necessário que você compreenda isso, certo? Outro ponto importante é que a resistência dos cristãos velho-calendaristas, dos ortodoxos patrísticos ou velho-calendaristas, não é uma questão de dogmatizar apenas datas, né? Mas de se manter fiel à tradição da igreja, aquilo que foi estabelecido pelos Santos Padres. Como vocês podem ver nos textos aí, nos slides que aparecem no vídeo, né? O novo calendário dentro da Igreja Ortodoxa, ele foi inserido de maneira unilateral pelo Patriarcado de Constantinopla, através de patriarcas envolvidos com a maçonaria. Nós sabemos que a maçonaria, que é uma organização que possui líderes religiosos de várias igrejas e instituições religiosas diferentes. Talvez nós poderíamos dizer que a heresia do ecumenismo ela nasce dentro da maçonaria. E, nascendo dentro da maçonaria, ela se espalha, né, para outras confissões religiosas, para dentro de várias instituições, através de líderes que participam da maçonaria. Nós vemos isso muito bem dentro do papado, nós vemos isso também dentro do mundo ortodoxo, onde patriarcas como Melítios, Anatágoras, sabemos que fizeram parte da maçonaria. E quando estes se infiltraram com seu ecumenismo dentro da ortodoxia, né, eles não estavam seguindo os santos padres, mas ao contrário, seguindo uma agenda que vem de fora da igreja, uma agenda ecumenística, uma agenda modernista, uma agenda secularista, uma agenda anticristã, que não surge na igreja, mas fora da igreja. E esses líderes religiosos envolvidos com essas agendas, né, têm trazido, né, este mal do ecumenismo, esta grande heresia, esta grave heresia, para dentro do mundo ortodoxo, onde nós vemos isso muito claramente dentro das ações do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla a partir do século XX. E a partir do século XX, infelizmente, por conta dessas causas que nós vemos de maneira mais detalhada nos textos aqui, a segunda Roma, né, assim como a primeira, vem caindo em graves heresias através do ecumenismo. E por conta do ecumenismo, por conta desta heresia, contra as decisões conciliares de toda a Igreja Ortodoxa, de maneira unilateral, para se reaproximar
das heresias do Ocidente por questões socioeconômicas, né? O Patriarcado de Constantinopla adere ao novo calendário, o calendário gregoriano, que foi condenado pela Igreja Ortodoxa de maneira conciliar. E pouco a pouco, algumas igrejas passaram a seguir este movimento ecumenista junto aos apóstatas de Constantinopla. Na Grécia, especialmente no século XX, muitos cristãos ortodoxos se recusaram a adotar este modernismo, se recusaram a seguir a apostasia e, por conta disso, foram perseguidos, presos, torturados. E muitos monges, muitos padres, da mesma maneira, junto com seu povo, com seus fiéis, se manteram fiéis à tradição da igreja, assim como bispos da igreja grega também mantiveram-se fiéis à tradição da igreja, desta maneira rompendo comunhão com os modernistas ecumenistas. Aqui não se trata da fundação de uma nova igreja, mas se trata da continuidade da igreja. A continuidade da igreja que não se submete à apostasia e às heresias. Esses cristãos ortodoxos na Grécia e em outras partes do mundo que se recusaram às inovações, o modernismo e o ecumenismo, ficaram conhecidos como cristãos ortodoxos velho-calendaristas, pois a fidelidade à tradição patrística da celebração litúrgica do calendário como estabelecido no Concílio de Nicéia tornou-se uma marca de resistência contra a heresia e a apostasia atual. Pois bem, sabemos que na época do iconoclasmo, durante muitas décadas, durante muitos anos, parecia que o iconoclasmo havia vencido a igreja, pois os iconoclastas tinham domínio total. Hoje também, muitas vezes, parece que os cristãos apóstatas, modernistas e ecumenistas, parece que eles têm a verdade, parece que eles já venceram. Mas, como testemunhado na igreja, a partir de inúmeras graças que Deus vem concedido aos cristãos do velho calendário, nós sabemos onde está a verdadeira igreja em sua ortodoxia, a igreja que não se curva à apostasia deste mundo e não se curva a agendas socioeconômicas e heréticas que vêm de fora e que atacam a barca de nosso Senhor Jesus Cristo com ódio cruel. Pois bem, dentro do velho calendarismo, nós temos vários grandes santos que no século XX defenderam esta causa, como São Filareto de Nova York, São João Maximovitch, como o venerável padre Serafim Rose, como toda a Rocor, que inclusive garantiu sucessão apostólica, né, aos cristãos ortodoxos da Grécia, que precisaram ser socorridos, né, quando se recusaram a se submeter à apostasia. Pois bem, tendo falado um pouco sobre a questão da história, que vocês, além de ouvirem aquilo que eu disse aqui, também puderam e estão podendo acompanhar através dos textos mais detalhados aqui nos slides, vamos agora saber um pouco sobre a nossa jurisdição, né? A nossa igreja, a metrópole ortodoxa de Avlona, na Grécia, um santo sínodo ortodoxo da Grécia, velho calendarista, do qual nós fazemos parte. Então, de maneira um pouco breve, agora, nosso querido Padre Miguel vai nos contar um pouco agora sobre a história do nosso Santo Sínodo. Nós ouvimos o nosso querido Padre Cristóvão falar sobre os sínodos do velho calendário e aprendemos muito bem que estes sínodos existem para a defesa da reta fé. É preciso que existam bispos fortes o suficiente para dizer isso é errado, isso é anátema. Não foi isso que nós aprendemos dos santos padres, dos santos apóstolos,
de Jesus Cristo. Não foi isso. Então, que seja afastado de nós este ensinamento mau. Não é? É preciso que existam homens, bispos, padres, resistentes o suficiente, fortes o suficiente para defender a reta fé. Mas, especificamente falando da nossa metropolia, em Avlona, na Grécia, ela surge com sua beatude Ângelo. Sua beatude Ângelo foi elevado ao grau de bispo em 1996 por 3 grandes metropolitas. O metropolita Cipriano, presidente do Sínodo Grego do Antigo Calendário, Sínodo da Resistência, o metropolita Agafangel, presidente do Sínodo da Igreja Russa fora da Rússia, Rokor, e o metropolita Brás, né, presidente do Santo Sínodo dos Velhos Calendaristas da Romênia, da Igreja Romena Antiga. Então, estes 3 metropolitas sagraram sua beatude Ângelo, né, elevaram ao episcopado. Mas o pensamento de sua beatude Ângelo foi sempre agrupar, reunir outros bispos de outras nacionalidades que tinham o mesmo pensamento. Cristãos ortodoxos verdadeiros que buscavam defender a reta fé das heresias antigas e novas. Então, em 2007, houve essa independência de Avlona, do Sínodo de Avlona. Declarou-se independência para o Sínodo de Avlona e sua beatude Ângelo, sendo o primaz, deu continuidade a esta ideia de reunir outros bispos, outros sínodos, chamá-los para formar um grande sínodo mundial, né, dos genuínos cristãos ortodoxos. Então, bispos da Sérvia, Bulgária, Itália, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, foram se unindo em comunhão eucarística. É claro, as igrejas continuam independentes em seus respectivos países, com seus primazes. Porém, todos no grande sínodo se reúnem para lutar, resistir a essas heresias que vão surgindo, cavalgando nas antigas, né? Então, de fato, a nossa metropolia, o nosso sínodo em Avlona, foi construído em cima de uma sucessão apostólica digna, válida, não é? Sua beatude Ângelo sagrou outros bispos, incluindo o nosso bispo Pantaleimon, para a América Latina. Então nós carregamos essa sucessão apostólica, né, dessas igrejas que citei. É importante nós falarmos sobre isso porque sucessão apostólica é algo super importante para uma igreja ser verdadeira, para uma igreja ser digna. Não existe igreja sem a sucessão apostólica. Não existe sacerdócio válido sem a sucessão apostólica. E nós carregamos essa sucessão digna de bispos resistentes, de bispos que lutaram e lutam até hoje, porque muitos ainda estão vivos, atuantes, e lutam até hoje contra os maus ensinamentos, as falácias do demônio, as heresias que surgem, ecumenismo, né, sergianismo e tantas outras heresias que, cavalgando nas antigas, tentam adentrar até hoje nas nossas igrejas e confundir a cabeça dos nossos fiéis, dos nossos padres, né? É preciso que esses sínodos sejam resistentes o suficiente para dizer não, mesmo diante da grande mídia, mesmo diante do mundo progressista, que acha que pode comandar a Igreja de Cristo. Que a gente pode dizer assim, não, nós, o mundo, não aceitamos essa visão de vocês, é muito arcaica, e nós não aceitamos. Não, é preciso que existam homens
bispos, sacerdotes, como eu venho dizendo insistentemente aqui, que resistam a isso. E com a graça de Deus, sabemos que estamos em uma igreja que resistiu e que resiste até hoje, ensinando a verdade cristã e a verdade dos Santos Padres, né? Passada pelos Santos Padres. Então é isso, meus queridos. O nosso sínodo surge rapidamente dessa forma. É claro que existem muitas outras informações minuciosas que, com o passar do tempo, nós vamos falar sobre essas informações, sobre esses acontecimentos, né? Porém, é importante saber o quê? Nós somos uma igreja digna, que vive de fato o velho calendário, os ensinamentos antigos da ortodoxia. Defendemos esses ensinamentos, que também são patrísticos, e vamos permanecer assim. Por quê? Porque assim Cristo, o nosso Senhor, o desejou para nós. E nós assumimos essa missão, essa posição de sermos cristãos ortodoxos de verdade, de estarmos em um sínodo genuíno, ortodoxo. E fico muito feliz que todos vocês queiram entender mais, saber mais, buscar mais sobre nós, e que a missão no Brasil também possa crescer, que o canal possa gerar mais frutos, para que outras pessoas possam aprender também sobre os genuínos ortodoxos e os sínodos da resistência, os sínodos que buscam manter a reta fé viva e imutável. Que Deus nosso Senhor os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.